Tamara e hoje eu começo uma jornada linda chamada Tâmaras. E tô muito feliz porque é o primeiro episódio e eu tô muito honrada porque eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, profissionalmente e por conta da história de vida. E é o meu querido Leandro Marçal. Leandro, obrigada por ter aceitado. Quero já puxar o saco, né? Falando que admiro muito a tua história de vida. Te conheço há muitos anos. Sei o tanto que você batalhou para chegar onde você chegou. E são histórias iguais à tua que eu quero contar aqui. Quero mostrar o que as pessoas passaram, quero mostrar resiliência, quero mostrar essa luta, quero mostrar conquistas, quero mostrar sonhos. Então, agora é com você. Eu queria saber um pouquinho de você, se você quiser iniciar falando um pouco sobre a sua infância, você fica à vontade, onde tudo começou, ou se você quiser iniciar falando um pouquinho da tua vida profissional, fica à vontade. E antes que eu me esqueça, claro que eu trouxe tâmaras pra gente comer, tomando um cafezinho. Essa xícara não é sua, é minha, mas como eu quero que seja algo muito assim, sabe? Tipo, bate-papo em casa, eu trouxe uma xícara de barro do Nordeste pro café ficar bem gostoso. E aí depois você faz um cafezinho pra gente. Que especial. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Fica à vontade. Fala um pouquinho de você, por favor. Eu não sei de onde surgiu a sua ideia de podcast e a ordem das pessoas, mas eu fico feliz de ter sido o primeiro sorteado. Então, escolhi a dedo. Olha só, tá vendo? Só tinha meu nome no potinho. Não, tem. Olha, eu vou te falar, tem bastante, mas você estava entre os 5 primeiros. Olha só, muito obrigado pelo convite. História. Fico muito feliz de estar aqui, estreando o seu podcast. A gente tem uma história bonita, né? Junto, né? De trabalho, Sim. de reconhecimento. Fez parte do meu time durante um curto período de tempo, né? Não posso deixar de falar. Mas foi bom para que você conhecesse a empresa, conhecesse a cultura, entendesse um pouco da forma como o mercado de TI pode ser um mercado mais gostoso de trabalhar. Sem dúvida. E me conta um pouquinho então, já que você iniciou aí falando sobre o mercado de TI, quando você decidiu ou por quê, ou o que aconteceu na sua vida que você decidiu entrar para o mercado de TI? Eu me apaixonei na época dos microcomputadores, né? Na época que surgiu, né, os primeiros computadores pessoais. Faz um pouquinho de tempo, né, para nova geração. 10 aninhos, vai. É um pouquinho mais do que isso. Eu me apaixonei pela máquina, né, do microcomputador. Foi no curso de datilografia que você tinha uma indicação que você ganhava um módulo na SOS Computadores. Eu fiz. Desculpa te cortar, tem que falar. O dono da SOS era amigo do meu pai. Olha só. Você vê. Eu fiz um curso na SOS em Santana e foi a partir daí que o mercado de TI surgiu. As pessoas precisavam de apoio e a TI sempre foi uma área muito bem remunerada. Para quem teve uma infância difícil, ajudava a pagar as contas e acabou que foi uma conduta natural da minha carreira seguir pelo mercado de TI. E obviamente também sempre gostei muito de estudar. Sempre fui o gordinho nerd, e o mercado de TI é um mercado que sempre privilegiou quem estuda, né? Diferente de outros mercados que fazem bullying, né, com as pessoas que estudam, o CDF, coisas do tipo. O mercado de TI não, é o mercado realmente dos CDFs, então a gente se encontra no mesmo clubinho, né, para falar das mesmas coisas e comer os mesmos doces. Sim. Né? Então o mundo de TI se abriu para mim a partir do momento que eu comecei a estudar, e sempre gostei muito de estudar. A partir do mundo de TI também, como os manuais na época eram em inglês, tinha pouquíssima coisa em português, aí fui aprender inglês para poder me adequar ao mercado, então também puxou bastante da minha carreira daí. Logo no começo, né, a primeira empresa que eu fui trabalhar era também uma empresa de TI, então quando eu fui trabalhar como office boy, legal. Depois ela tinha um software, na época da BBS, usava um produto chamado Rempack. Lembro do número até hoje, é 078-78228, ligava para a Embratel, digitava o código no site. Né? Tem um tempo CDF. aí. Tem um tempo nesse negocinho. E um sistema chamava Telejuris. Tá. Então tinha uma pessoa lá, muito bacana, que chamava Leonardo, um chileno. Eu tenho ele até hoje no Facebook, tenho uma admiração, um respeito enorme para as pessoas que me ensinaram.
E a partir dessa empresa eu achei uma empresa de recursos humanos que precisava de um office boy, e era multinacional. Como eu tinha boas noções de inglês, eu consegui entrar lá, ter algumas promoções e realmente aí engatei de vez no mercado de TI e fui embora, trabalhando em consultorias. Então essa era uma multinacional chamada Hey Group. Só um parênteses. Guarda aí, porque já já a gente vai falar um pouquinho sobre como lá na infância ele batalhou para conseguir aprender inglês, que eu não esqueço dessa história. Mas vamos lá, legal. continua. Fui para essa empresa, que era a Hey Group, hoje é do grupo Korn Ferry. Depois da Hey, eu fui trabalhar em algumas consultorias, fazendo implantação de um sistema inovador, chamava Help Desk, né? Hoje já é bastante comum, mas na época era uma coisa bem diferentona. Eu tive bastante contato com isso pela empresa americana, muito jovem, então eu consegui depois me sustentar nos primeiros anos de faculdade, implantando o Help Desk por aí, até o momento que eu entrei para trabalhar numa empresa chamada Capta Tecnologia, que faz a parte de tecnologia de joalherias, principalmente, o principal foco é esse. Você lembra o ano, mais ou menos? 1996. 96 foi no Hey Group, foi na Hey Group. Bom, sou de 82, só para você ver que eu tinha 14 anos nessa época e o Hey já foi a segunda passagem profissional. Então naquela época a gente começava cedo a trabalhar, né? Sim. Hoje sim. é mais tardio um pouco, acho que as crianças aproveitam mais. Como eu tive uma infância bastante difícil, esse foi um bom atalho para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E na Hey eu saí nos anos 2000, tive 4 promoções em 3 anos e meio lá. Uau! Foi bem interessante, eu era bem ambicioso, bem focado. Tinha um bom mentor lá também, que era um japonês, chamava Carlos Nakagawa, foi uma pessoa que também me instruiu bastante. E depois da Hey, eu fui para a Capta, né, que é essa empresa aqui faz a parte de tecnologia de joalherias, Corsage, Vivara, entre outras. E lá fui para o suporte técnico, né? Então, que é massacrante atividade de você ficar no telefone atendendo, mas ele te ensina muito e te talha muito, né? Para as batalhas do mercado de TI. E aí passei um bom tempo lá, até o momento que eu falei, puxa, não aguento mais atender o telefone, e fiquei com inveja daqueles rapazes que chegavam com as camisetonas diferentes, com fone de ouvido, sentavam numa cadeira e ninguém nem incomodava. Ficava o dia inteiro sentado programando. E aí eu quis programar, tive uma porta aberta pelo Roberto Aguiar e o Kleber Ferrari na MSPI, que era uma startup de RP. Acabou que a MSPI não continuou, mas tenho contato com eles até hoje. Um emprego para quase todo mundo de lá, depois quando a empresa não deu certo. Uma das pessoas, chama André Moreira, é do meu time hoje até. Olha! Então seguiu ao longo do tempo. A gente vai passando, né, os caminhos, fazendo as coisas direitinho, fazemos também bons amigos, não é verdade? Com certeza. Então esse é um momento interessante também, que eu passo da MSPI para um principal cliente da MSPI e assumi uma atividade de gerência. Então, Uau! Eu fui o Com gerente quantos anos, de TI. você lembra? Eu tinha meus 24 anos, foi uma responsabilidade novinho, grande. novinho. Uma empresa chamada Citra. Tá. Implantei lá a URA, né, que era uma novidade, né, que se ligava, digitava e chegava nos ramais corretos. Implantei o sistema da TOTUS, o Proteus na época, então colocamos um RP de mercado, porque o RP que era utilizado na época era o RP da empresa que eu trabalhava, que quebrou. Então a gente implantou o RP de mercado, então foi um momento de muito desenvolvimento, de conhecimento de processo da empresa como um todo. Então fez bastante diferença na minha vida esse momento da Citra. Legal. Depois disso, quando o sistema já estava implantado, não tinha mais tanto desafio, eu sou muito movido a desafios, eu fui trabalhar no Banco Santander. Olha. E fiquei no Santander primeiro como terceiro, depois como funcionário. Quando ocasionou da fusão do Real, eu decidi sair, porque eu queria trabalhar com mais tecnologia mesmo. Eu estava finalizando minha graduação na FIAP, eu queria mexer com banco Oracle, queria mexer com empresa grande, volumes de dados, Big Data, aquilo que eu aprendia na faculdade. E no banco eu era um suporte de tecnologia para a área de negócio, então não trabalhava dentro do banco Oracle. Mexia muito com Access, com tecnologias mais de automação, né, do que efetivamente tecnologia pesada, banco de dados e coisas do tipo. E aí eu fui trabalhar numa empresa de software fiscal, chamava Syncro. Então, Syncro, baita de uma empresa, bem conhecida. É uma baita de uma empresa no segmento fiscal. Sim. É uma das big, né?
E fui muito feliz lá, entrei como consultor técnico, passei 3 anos na área técnica, aprendi muito. Meu segundo mês tem uma história engraçada de que eu estava num cliente que era a Unilever. Só Unilever? Unilever, né? E eu estava fazendo uma automação para fazer limpeza de banco de dados, né? Para limpar os bancos de dados de instâncias de testes que a gente tinha. Errei, apaguei um banco de produção, tivemos que voltar a backup, ficou uma história famosíssima lá. O pessoal conta a história da Syncro até hoje. Quando eu encontro um amigo, alguém que não me conhece, eu falo o meu nome, a pessoa, você é o cara que apagou o banco de dados? Fui eu mesmo. Isso foi no meu segundo mês, achei que eu ia estar despedido e passei quase 6 anos lá. Que bacana. Então, isso não afetou, né, a minha carreira diretamente. A Unilever mesmo gostava muito do meu trabalho e não deixou sequer que eu saísse de lá. Porque às vezes você faz uma cagada num cliente e te movem para outro, né? Gostei da xicrinha de barro, toma, dá um pouco de desestabilidade, assim, dá uma ansiedadezinha, mas é um negócio bacana, né? Mas, veio direto do Nordeste. Puxa, de Recife, chiquérrimo. Minha família. Por isso que eu falei que eu não vou te dar. Mas se alguém quiser me patrocinar com xícaras, tá tudo certo. Muito bom. Não fica mais gostoso o café na xicrinha de barro? Diferentão, adorei. Espero que eu, sendo uma pessoa desastrada, que eu não quebre. Eu sou muito desastrada, eu nunca quebrei. Olha só, tá vendo? Bom. É sinal que elas são resistentes. São resistentes. Falando em desastrado, eu estava me recordando da história da Unilever, onde eu fui fazer um script de limpeza de banco de dados. Era para apagar os bancos de dados de teste que a gente fazia, e eu errei o banco e acabei apagando o banco de produção. Então, eu teve que voltar a backup, foi um away. E foi um momento importantíssimo da minha carreira, além de ser uma história engraçada, né, que o pessoal conta de alguém que apagou o banco de produção, vira uma piada interna em TI. O mundo de TI faz essa piada, né? Dropou o banco, tal, então coisas do tipo. Eu vivi essa piada, né? Eu sou o próprio meme. Vira e mexe quando encontra alguém daquela época, ou alguém que me reconhece pelo nome e conta essa história. Pô, você é o cara que apagou o banco da Unilever, né? Por exemplo, pequenininho, ficou famoso. Né? Fiquei famoso por essa história. Mas também foi importantíssimo porque a pessoa ficou, e agora? O que você vai falar? Com 2 meses de empresa, vai ser mandado embora. Eu falei, bom, o que eu vou falar? Fala que foi um vírus, fala que foi... Não, cara, fui eu que apaguei. Então eu Fala a chamei, verdade. Eu bati na porta da direção e falei, olha, eu errei aqui, botei o dedo no botão errado aqui, eu apaguei o banco de produção. E o pessoal fez um plano de ação de contingência, voltou backup, não teve grandes consequências e fiquei com a imagem bem vista ainda, por ter falado a verdade, por ter avisado para correr logo, né? Então, no final deu tudo certo, não saí da Unilever, a Unilever não abriu mão do meu trabalho, fiquei lá por mais 3 anos ainda, e depois eu vim para a área comercial a convite do Antônio Carlos D'Andrea, lá na Syncro, e fiquei também 3 anos lá, ele saiu no primeiro ano, eu fiquei mais 2 ainda, depois que ele saiu com Casa Grande. E no momento que eu saí da Compliance, eu tive o convite do próprio D'Andrea para me tornar sócio da Compliance e empreender junto com ele nesse desafio. Que legal. De uma empresa de software as a service em 2014, que era algo incipiente quando você falava de cloud, pouca gente sabia o que era, não tinha que educar o mercado. Desculpa até te cortar, são 4 sócios, né? Você é um dos sócios e você hoje é diretor comercial, certo? Na verdade, nós somos em 6. 6? Tá. Então, tem eu, o Antônio Carlos D'Andrea, o Leandro Savenhago, sim, o Francisco Lopes e o Rodrigo Brock. Desculpa, são 5. Tinha mais um que era o Tadeu, mas ele saiu já há alguns anos atrás. Legal. Então, se não estou esquecendo de ninguém. E nesse meio tempo, Lê, você casou, né? Casei. Com a Ju, linda tua mulher. Isso foi uma história lá de 2017, mas ela começou bem antes disso. Tá. Lá, quando eu entrei para a área comercial, lá próximo de 2011, a gente se conheceu e aí começamos a sair, depois começamos a namorar, e aí noivamos em 2013. E fomos morar junto em 2015. Legal. Aí eu passei no test drive. Em 2017 a gente casou. Em 2020 veio a nossa primeira filha, que é a Liz. A Liz, que linda que ela é. É a tua cara, né? Ela é linda. Deus é tão perfeito que conseguiu fazer parecido comigo, mas bonita. E depois veio o Léo.
Os dois são filhos de pandemia, né? O Léo nasceu no começo de 2022. Que ainda era o finalzinho de pandemia, né? Então ele tem 1 ano e pouquinho. Então nesse momento de paternidade, né, paternidade ativa, né? Eu brinco que eu não quero ser o genitor, né? Eu quero ser o pai. Você é mó paizão. Então, eu gosto muito de passar um tempo de qualidade com as crianças, gosto muito de brincar com os meus filhos. Eu não sou muito bom de brincadeiras, mas eu vou inventando, eu vou tentando, aos poucos a gente vai fazendo as coisinhas. Eu te perguntei isso, Lê, porque não é fácil empreender, né, no Brasil. Na realidade, eu acho que em nenhum lugar é muito fácil empreender. E eu imagino que você tenha passado por alguns desafios nessa transição, né, de sair de uma empresa como CLT, com aquela coisinha mais certinha e tal, para empreender e entrar como sócio na compliance, né? Tem algumas coisas nessa transição, né? A primeira transição é o efeito que tem psicológico sobre salário, né? Sim. Não tem mais Sim. nada garantido. Sim. Né? Não tem piso, também não tem teto quando as coisas dão certo. Então, Sim. o risco é todo teu. Sim. Tem que passar por isso, passamos por momentos muito apertados, né? Ganhando muito menos do que ganhava no mercado. Então foi um processo de adaptação. O segundo processo de adaptação é o processo de poder. Sim. Porque aí você tem aquele crachá de dono, né? Aquele crachá de sócio que você acha que você pode fazer qualquer coisa. Aí você acaba estragando a empresa, né? Então eu digo que uma das melhores coisas que você pode ter é ter uma empresa com sócios. Porque são perfis diferentes, são pessoas que te ensinam, são pessoas que te freiam. Então, por momentos, te irritam porque você quer fazer do seu jeito, mas às vezes não é o melhor para a empresa, você não está enxergando. E o outro enxerga, né? E o outro enxerga. Exatamente. Eu tenho os 2 pés no acelerador, eu tenho um sócio que é 2 pés no freio. Então, se deixar ele sozinho, ele não sai do lugar. Se for eu sozinho, eu bato no muro. Sim. Então, é importante... Aí tem o equilíbrio. É importante que um freie o outro. Claro que quem está acelerando não gosta de ser freado. E quem tem medo, não quer sair do lugar no momento, não gosta de ser arrastado. Então, é um momento onde um vai puxando o outro. Sim. Tem uma outra coisa também que, teoricamente, você não pode ser demitido. Então, você precisa que alguém te cobre. Para que você acorde todos os dias e vá trabalhar. Né, e vá cumprir aquilo que você tem que fazer. Sim. Eu saí de uma visão onde eu tinha que cumprir uma carga horária para uma visão onde eu tenho que dar resultado. Sim. Então, trabalho com o meu time, time comercial da Compliance, sempre, desde muito tempo, livre na rua, porque não faz sentido eu ver pessoa aqui 8 horas da manhã e ver ela às 6 horas da tarde só para saber que ela trabalhou, ou ficar o dia inteiro aqui na minha frente. Claro. Então, você tem que estar na rua, tem que estar em cliente. Tem uma história dessa, do Nilo. O Nilo trabalhou aqui comigo o primeiro mês. Aliás, desculpa, deixa eu te cortar de novo, perdão. Falando em Nilo, sabe quem tá como minha parceira aqui no Pod? A esposa do Nilo. Tô com roupa da loja dela. Olha, que legal, que legal. Ela é uma querida. E depois eu vou fazer a propaganda Alessandra. dela, ela é maravilhosa. Ela é ótima mesmo. E o Nilo passou aqui um mês comigo, né? No final do primeiro mês, ele falou assim, e aí, o que você está achando do meu trabalho, né? Eu falei assim, eu estou gostando bastante das suas ações, das suas linhas de pensamento, da forma que você está se formando no treinamento que eu estou passando, mas tem um problema. O quê? Eu estou te vendo muito. Estou te vendo muito aqui dentro. Por um acaso tinha acontecido do Daniel Santos, lá de Ribeirão Preto, naquele mês ter almoçado 3 vezes com um parceiro nosso que fica aqui na Paulista. E eu falei, quantas vezes você foi lá? Falei pro Nilo. Aí ele parou, eu falei, cara, o Daniel de Ribeirão almoçou 3 vezes com o teu parceiro e você não foi nenhuma. Então estou te vendo muito. Você tem que estar lá almoçando, fazendo relacionamento, puxando contato, fazendo as coisas acontecerem. Aqui não preciso te ver para acreditar que você está trabalhando. Né? A vida de vendas é uma vida de rua, uma vida de pessoas, uma vida de contato, uma vida de network, de olhar, de pensamento. De né? apertar a mão. De apertar a mão, de sentir, né, a vibração. Exatamente, isso aqui, exatamente. Né? Então, de PNL, né, de gatilhos, de postura corporal, de oratória. Ele dá treinamento de PNL, viu, gente? De algumas Mas coisas. a gente vai chegar, que é muita coisa para falar em pouco tempo, coisas, mas tudo bem. A gente pode fazer uma segunda sessão. E a partir do momento que o Nilo entendeu isso e foi para a rua, aí ele começou a me ver menos, me ligar mais. A gente se encontrava às vezes por um café, por uma cerveja, ou ficava no telefone mesmo. E ele foi se desenvolvendo. Então, eu acredito muito, né, que no poder que o vendas traz, né? A gente
entrou nesse assunto, porque a gente estava falando de pandemia, falando de mercado, falando de filho, né? Sim. E tá uma situação hoje que ela tá híbrida, tá muito solto. E eu falei para você, né? Eu acredito muito em resultado, Sim. ao invés de acreditar em 8 horas por dia de trabalho. Que as pessoas performam de forma diferente. Claro, tem gente que consegue com o seu networking, com a sua forma de trabalho, com a sua forma de organização. O cara acorda cedo, faz uma bateria de ligações, uma bateria de contatos, trabalha muito e consegue fazer um bom resultado trabalhando 6 horas por dia. Tem gente que precisa de 14, 18 para fazer o mesmo resultado. Não, claro. Desde que me entregue, para mim, não tem problema. E você enxerga essa questão toda que você está me falando, né? Que eu acho que até vale entrar na pergunta de como que está hoje o mercado de TI, mas um pouquinho antes disso, você enxerga tudo que você falou em relação ao Milo e à pandemia e tal como um desafio muito grande, ou você enxerga mais como um aprendizado? Olha, a pandemia foi uma doença mundial, né? Então, não só pelo Covid, mas pelas consequências que ela trouxe. Sim. Então, o pessoal trancado dentro de casa, não pode sair, quantas síndromes psicológicas, síndromes do pânico, medo, depois fica ansiedade, depressão, e depois você fica com medo de sair, de apertar a mão de alguém, de estar próximo de alguém, você fala, e agora? Será que isso é seguro? Qualquer um que tosse agora já parece uma falta de educação, alguém tossir perto de você. Antigamente a gente tratava a gripe e tinha alguém espirrando dentro do ônibus, você ainda falava saúde. Hoje você fala, sai daqui, né? Então mudou bastante da cultura. A cultura empresarial ela foi afetada, a cultura humana foi afetada. As pessoas mudaram a sua forma de pensar, a sua forma de ver doença. E a cultura empresarial também, hoje a maior parte das empresas já estão no modelo híbrido. Então o remoto veio para ficar. Eu acho que para vendas especificamente, que é a minha área, a gente está vivendo hoje a maior oportunidade que a gente já pôde viver. Porque você tem a condição hoje de trabalhar remotamente, de fazer um monte de contato, um monte de reunião, se tornando muito mais produtivo do que era antes. Tá, mas aí entra a questão do que você me falou, do aperto de mão, do olho no olho. Mas antigamente as reuniões eram todas presenciais. Hoje parte do processo pode ser feito remoto. Na hora de você fechar um contrato, na hora de você aprofundar, quando o cliente realmente te escolheu e tem interesse, aí a parte presencial faz muito mais sentido. Mas hoje não precisa mais se deslocar até Curitiba para fazer uma primeira apresentação. Sim. Hoje a primeira você faz remota, a segunda remota, é isso que eu quero, escolheu para a sua vida? Não tem problema, pega um avião e vou. Mas antigamente eu ia para 10 reuniões, eram 10 voos. Sim. Eu cheguei a pegar 3, 4 voos por dia. Então hoje não tem mais essa necessidade porque o mundo aceitou o remoto. Então ela trouxe algumas vantagens para a área de vendas em si, que ela torna a vida do vendedor muito mais produtiva. Eu ainda acredito muito no presencial. Eu também. Mas não precisa mais em todas as etapas. Concordo. Eu acho que é importantíssimo a gente tomar um bom café, numa xícara de barro, né? Eu também acho. Prometo que quando eu for para Recife eu trago para você. Olha só, vou aceitar a promessa. Eu não peço nada, mas se me promete eu não esqueço, hein? E eu acho importantíssimo a gente tomar uma cerveja, né? Sim. Tive um vendedor aqui também no meu time, também um executivo fantástico, chamava Pierre Muto. Ele dizia que ele usava uma frase do Luxemburgo que dizia que time que não bebe não ganha jogo, né? Então a gente vira e mexe, tomava uma cerveja, conversava, falava das ideias. Meu pai falava isso. Como a gente ia dominar o mundo, olha só, deve ter conhecido o Pierre. Então, provavelmente. Meu pai conhecia o Brasil inteiro. E eu acredito nessa filosofia. Fiz muitos amigos, muito network em bar, tomando cerveja. Porque às vezes numa sala de reunião você não consegue conhecer a pessoa. Você está na frente de uma pessoa admirável, inspiradora, que você consegue mergulhar um pouco na história tomando uma cerveja. Você acabou de me dar uma ideia. Eu preciso falar com o Rafa aqui, vamos gravar isso. Isso tem que estar no podcast. Gente, a gente precisa gravar um assim, num bar. Você não acha que seria excelente? Sim. O que você acha? Muito bom. Vamos. Boa ideia. Vamos lá. E aí você tá falando aí sobre... um dos podcasts que é feito num bar, se eu não me engano. É mesmo? Podpah, acho que é uma coisa assim. Vou pesquisar. Ô Lê, puxa, a gente tem tanta coisa para falar, mas vamos lá. E falando em mercado de TI, né? Eu quero entender um pouquinho como está o mercado de TI e mais especificamente a compliance, tá? Mas antes da gente entrar, eu como mulher
né? Como trabalho na área de TI também, eu trouxe um dado para você e eu gostaria de saber o que você acha sobre isso. Tem por óculos, porque eu não enxergo. No site da INSPER tem um dado falando que as mulheres ocupam só 37% dos cargos de liderança nas empresas do mundo. No mundo. A estatística é de 24% só de mulheres. 76% para os homens. E na área de comunicação, 37% e 63% dos homens. Então a gente vê um dado bem distante, né? E eu não estou falando só de mulheres no cargo de liderança, que isso é muito papo, é muito pano para manga, eu acho que, enfim, isso também está muito abaixo. O que você enxerga? Você acha que as mulheres hoje, estatisticamente falando, estão muito mais abaixo por conta da área? Ou porque a gente tem muito ainda que remar para chegar, para conseguir? Tem um dado aqui falando que para a gente conseguir chegar, equiparar, né, ao nível aí dos homens, tem ainda mais de 100 anos para a gente conseguir igualar. Eu acho isso super importante. Eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. Você como sócio da empresa, eu não sei como que são os cargos na empresa e eu não sei o número de mulheres. Claro, vamos falar sobre isso. Vamos falar. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, fique à vontade. A primeira analogia sobre o mercado de TI em si, vou trazer para a frase liderança, tá bom? Você falou liderança, né? Cargos de liderança. Por favor. Quando a gente coloca os cargos de liderança, em que eles são formados? Então, a maior parte desses cargos são formados em engenharia da computação, são formados em própria engenharia de outras coisas. A gente tem matemáticos, a gente tem áreas de exatas, é isso que eu quero dizer. E nesse boom do mundo de TI, quem primeiro correu atrás desse mercado foram os homens. Então, quando eu olho na nossa faixa etária, né? Então, eu não cheguei nos 40, tá, gente? Só para avisar. Brincadeira, eu já sou quarentona. Estamos chegando por ali. Quando você olha esse perfil de liderança, a maior parte das pessoas que estudavam exatas naquela época eram homens. Né? Para não dizer que era exclusivamente de homens, eram pouquíssimas mulheres. Né? Então, no mercado de TI de 20 anos atrás, tiveram muitas mulheres, foram inventoras, foram nomes importantes de grandes empresas que participaram disso, mas realmente eram muito poucas. Depois esse número começou a melhorar um pouco, né? Quando a gente começou a falar de 2010, aí já tinha uma meia dúzia enfiada no meio dos nerds. Quando você fala de 2020, esse número já deve estar na casa de 30%, 40%. Então, quando eu falo de liderança, quando a gente olha para isso, a gente fala de formação. Sim. Então, quantas mulheres estão se formando, né? Então, quantas estão se formando no mercado de TI especificamente? Então, são áreas que normalmente, a mulher não olha com tanta aptidão. Então, ela prefere psicologia, prefere artes. A minha esposa é uma super artesã. Prefere RH, lidar com pessoas. A mulher tem muito feeling, muito talento para isso. Sim. Então, normalmente, ela escolhe outras áreas. Então, aí quando você chega na liderança de TI, realmente tem pouco. Mas não é que tem pouco só porque as mulheres não chegaram lá, não batalharam para isso. Não, tem pouco porque tem pouca formação mesmo. Sim, sim. Então, quando você abre uma concorrência de vaga, aparecem 10 homens, uma mulher, às vezes nenhuma. Então, poxa, eu quero contratar mais, mas não tenho mão de obra capacitada. Não é uma área que elas escolhem naturalmente, né? Aliás, elas não, vocês mulheres escolhem naturalmente. Um parênteses, até acho interessante, sabe que minha vida inteira sempre foi marketing e comunicação. E uns 3 anos atrás, quer dizer, há muitos anos eu já queria entrar na área de TI e era muito difícil eu conseguir entrar porque eu não tinha experiência em TI. E eu fiquei 3 anos sem trabalhar no mundo corporativo porque eu quis cuidar da minha filha. E aí eu fiz outras coisas. Quando eu voltei para o mundo corporativo, falando, né, sobre o estudo, sobre experiência, eu dei 20 passos para trás para poder entrar no mundo de TI. Porque eu não tinha experiência suficiente. Sim. E eu lembro que foi uma baita escola para mim. Eu trabalhei na Conecta, que é distribuidora da Huawei, e eu não entendia muito sobre as soluções. Mas sabe o que eu fiz?
Eu fiz amizade com um engenheiro, Pablo, um moleque assim fantástico. Falo moleque porque eu sou quarentona, ele tem 24, eu acho. Falei pra ele, Pablo, vamos fazer uma troca? A gente conversa 30 minutos em inglês, porque eu sabia que ele queria aperfeiçoar o inglês dele, e você me dá aula das soluções Huawei, o que você acha? Ele falou, fechado. Foi assim que eu consegui entrar mais no mundo que eu estava trabalhando, né, de telecomunicação, principalmente soluções Huawei, porque eu não estudei, eu não vinha do mundo de TI. A minha expertise sempre foi marketing e comunicação. Sim. Então eu super entendo o que você está falando. E o segundo motivo, aproveitando o gancho que você falou que parou para cuidar da sua filha, é porque as mulheres param para cuidar da sua família, boa parte delas. Né? Minha esposa é um exemplo disso também. Eu acho lindo, Ela acho lindo. optou por ficar em casa e cuidar dos nossos filhos. Então muitas mulheres têm essa opção. Agora, quantos homens você conhece que pararam sua carreira para ficar com os filhos? Então é muito difícil. Tem homem que nem quer ser um pai participativo. Conversando sobre isso, você vê, tem uma mulher na empresa, ela sai para cuidar dos filhos, sai para levar o médico, sai para reunião de escola, sai para um monte de coisa. Tem um monte de gestor que não entende isso, que ele também foi filho um dia. E tem que entender. E que, às vezes, ele é pai também e não faz o papel dele, a mulher tem que fazer esse papel. Sim, então, por conta disso, é um mercado mais difícil para a mulher entrar, não só a TI, mas para chegar à liderança. Sim. Porque ela é podada por conta de seus compromissos familiares. Vou aproveitar então o teu gancho, que você falou sobre maternidade e parar a carreira. Muitas mulheres param suas carreiras para cuidar da sua família, né? Para cuidar da infância dos seus filhos. Claro. O que é lindo e necessário. Também acho. Então, se você olhar uma infância, ela dura 7 anos, a primeira infância, 10 anos, a infância total, 11. Então, é muito pouco tempo, gente. São 10 dias das mães, são 10 carnavais, acabou. Você não aproveitou, acabou. Então, é natural, é essencial que a mulher era mais dedicada à família. Mas, tem muitos pais que nem são... muitas mulheres não podem, né? Porque muitas vezes o orçamento na casa é 50-50, né? Exatamente. E também tem outra coisa aí nisso. A mulher, quando ela está no mundo corporativo, ela tem que parar diversas vezes para ir numa reunião de escola. Claro. Tem que parar para levar a criança ao médico. Mas isso mudou muito hoje, Lê? Ainda, a estatística ainda é muito baixa. Você faz. Sim, mas ainda a estatística é baixa. Verdade. Eu conheço muitos genitores e poucos pais. Então, converso às vezes, Verdade. Conversas de escola, converso com a minha esposa, vejo algumas coisas de internet. Então, eu vejo mães falando assim, ele me ajuda muito. Né? Imagina, ele ajuda. Ele chega em casa, segura a criança para eu ir no banheiro, para tomar um banho. Imagina, gente. Então, mulheres, parem com essa história de que meu marido ajuda. Não, o filho é dos dois, né? É fazer. Eu faço, eu participo, né? E o pai, por vezes, tem aquela visão de que se dedica à carreira, ao mundo corporativo. Sim. Não para a sua carreira, não para do mundo corporativo, não se dedica à família. Sim. Então, ele segura a criança durante meia hora para a mãe tomar um banho. E, por vezes, ainda não aguenta a criança nessa meia hora. Então, é realmente falta de convivência, falta de criar esse pensamento nessa sociedade. Sim. É muito difícil você ver um pai que se dedica. Eu acho que, voltando ao gancho da pandemia, no trabalho híbrido, do home office, ele ajuda muito ao pai ter mais contato com as crianças. Sim. De poder levar na escola, buscar na escola. Almoçar com os filhos, participar de reuniões de pais e alunos, participar de consultas médicas. Então, ele trouxe esse mundo novo, mais possibilidades para o pai que precisa estar trabalhando para pagar as contas de casa, porque quando o orçamento não é 50-50, claro. Ele tem que se dedicar mais ao trabalho, se dedicar a trazer o rendimento para a família. Esse é um ponto chave do que a gente coloca sobre paternidade, maternidade, mulheres no mercado de trabalho. O homem hoje tem chance de participar mais. Ele precisa acreditar que isso é uma coisa importante para a sua vida. Então tem o Pierre Angers, por exemplo, ele fala textos maravilhosos sobre paternidade. Ele é maravilhoso. É uma inspiração. Você fala, olha, são 10 anos de infância. Sim. Se você piscou, já foi. Mas, Lê, você não acha que você, como sócio, como um dos donos da empresa, que é um pai super participativo, e tem a Ju, que fica em casa, que eu acho muito legal também,
Você não acha que a cultura e a cabeça assim, dos gestores, dos CEOs, C-levels, está mudando? Eu sinto isso, porque eu venho de mundo corporativo, de multinacional, de nacional. Eu sinto que eles estão flexibilizando mais para as mulheres. Eu sinto porque eu passo por isso, né? E é exatamente o que você falou, é produção, é entrega, né? Então, assim, se eu precisar hoje sair, um exemplo, às 4 da tarde, porque eu tenho uma reunião na escola da minha filha, e amanhã eu vou ter que trabalhar um pouco mais, tá tudo bem. O importante é entregar, não existe mais esse negocinho de bater 8h30 da manhã, 6h15 da tarde. Claro que muitas vezes você tem que trabalhar mais tempo. Como eu, muitas vezes, trabalhei 12 horas num dia, tendo uma filha. Não vejo isso como um problema, mas você não acha que a cultura e a cabeça assim, dos gestores está mudando? Eu acredito que depende do setor, Tamara. Se eu disser para você que no setor de serviço isso é uma verdade, é provável. Que no serviço você entregou o seu resultado, você, olha, não vim aqui cumprir diária, vim aqui fazer um resultado, fiz o resultado, entreguei e fui embora. Quando eu falo de comércio, já é um pouco mais complicado, como é que você faz? Fecha a loja? Você teve padaria. Então, eu quero flexibilizar, mas eu faço o quê? Pois é. Então, acho que depende muito do setor essa flexibilidade, né? O interesse, sim, eu acho que a cabeça do gestor está mudando. Ele está descobrindo que ele foi filho um dia, né? Ele fala, puxa, alguém já fez isso por mim, então não posso bloquear aqui, não posso bloquear ali. Claro. A compliance teve uma cultura de acolhimento. Então, está numa das perguntas, que bom que você está falando, eu queria entender. Se você fosse definir a cultura da compliance com as pessoas em uma palavra, eu diria que ela seria acolhimento. Que legal, Lê, então, que legal. Não me lembro de a gente ter um caso de alguém que saiu de licença maternidade, voltou, foi substituída, beijo, tchau. Não me lembro mesmo. Pelo contrário, já vi várias vezes a pessoa está em home office e entra o filhinho lá, né, a filhinha no meio da reunião, ainda dá um oi, faz uma brincadeira, ainda quebra o gelo, né? Claro. Recentemente, acho que foi o Elon Musk que foi fazer uma entrevista com os investidores, né, no RI dele, e o filho dele estava presente. Então, o mundo do home office está aí até para os bilionários, né, que dirá para a gente. Claro, então, todo mundo tem que trabalhar. A gente tem pouco tempo, infelizmente. E eu gostaria, Lê, de falar um pouquinho sobre o que me chama muito atenção na sua vida, na sua história. Claro que eu conversei com você antes, né, para entender. Você não teve uma infância muito fácil. Polêmicas. E na realidade, assim, muito do que eu te admiro, o nome do podcast hoje, lógico que é Tâmaras, mas Aliás, estavam ótimos. O tema, obrigada, o tema hoje é resiliência, porque para mim é a palavra que eu te defino, resiliência. Porque você teve uma infância realmente difícil, teus pais te adotaram, você era bebezinho, saindo da maternidade, certo? Correto. Me corrija, por favor. Tua mãe faleceu, você tinha 5 anos, e teu pai faleceu, você tinha 13. 10. Uau. E aí você foi criado pela tua irmã mais velha, e tinha mais 2 irmãos. Você morava numa comunidade, certo? Num cortiço. Isso, num cortiço. E eu me arrepio muito, todas as vezes que eu falo. E eu fico, de verdade, assim, emocionada, porque, para mim, são essas histórias que são... que faz, enfim, que emociona e que eu acho que vale ser contada. Não é porque hoje você é um CEO, entendeu? Mas é por tudo que você passou. Me fala assim, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas se você puder me resumir, para mim, acho que é o ponto alto aqui do nosso bate-papo, Tá bom. É a tua infância. Tem algumas coisas nisso aqui, só quero dar o tempero certo, porque quando a gente fala de dificuldade, às vezes parece campeonato de perrengue. Né? Então, não é sobre vitimização, não é sobre coitadismo. Não. Né? Então, não gosto muito de olhar dessa forma. Realmente foi um período difícil. Né? Então, a minha mãe biológica me entregou, né, para minha família adotiva com 3 dias de vida. Então, não a conheci, descobri o nome dela tem 1 ano e pouquinho. Né, ainda não consegui descobrir sequer a história da família ou por que isso aconteceu. Ainda estou atrás de documentação, de descobrir tudo. Mas a minha família adotiva me acolheu.
né? Falei de acolhimento como empresa, mas a minha família adotiva me acolheu, eu sou muito grato por isso. Que bom. Num mundo hoje que as pessoas são tão abandonadas e carentes, tem alguém disposto a ofertar amor, né? E criar alguém que biologicamente não é seu, né? Porque da família você sempre é. Você é sempre um Marçal, independente do meu primeiro sobrenome não ter sido esse. Claro. Então, o filho do útero não é mais importante que um filho do coração, ou vice-versa, né? Então, tem todos a mesma importância. Eu sei disso. Então, essa história de adoção, ela realmente aconteceu. A minha mãe adotiva chamava Maura, e ela faleceu quando eu tinha 5 anos, né? Então, eu fiz 5 anos em dezembro, ela faleceu em janeiro. Então, tem algumas coisas aí de gatilhos, né? De pensamentos que vêm à minha cabeça. Tipo, até hoje eu não faço pedido em velhinha de aniversário, porque a vida inteira eu sofri aquela velhinha pedindo minha mãe de volta. Oh, meu Deus. Né? E ela nunca chegou. Claro, não era possível, né? É algo... Você era muito criança, você não entendia. Soprar uma velhinha é um gesto simbólico para você gerar uma energia positiva, gerar um desejo, um pensamento. Mas não é que aquilo vai acontecer, né? Então, passei muito tempo dizendo que isso não servia para nada, não queria nem soprar a tal da velhinha. Então, foram coisas que foram acontecendo na vida. Quando tinha 10 anos, a minha irmã mudou para um apartamentinho na Vila Nova Cachoeirinha e tirou a gente desse cortiço, né? Então, era um lugar ruim, onde tinha banheiro fora de casa. Você imagina que era uma criança fazendo xixi à noite, né? Como era algo terrível. Tinha diversos pesadelos com isso, tenho até hoje. É realmente uma história muito ruim e difícil, porque foi uma criança. Depois que a minha mãe faleceu, eu fiquei muito sozinho em casa. E aí vem, sim, um pouco do que você está falando de resiliência. E vem muito sobre solidão, sobre autoaprendizado, sobre aprender a aprender. Né? Sempre fui gordinho nerd, então sempre me ajudou, né? O fato de gostar de estudar. E era um porão o lugar onde eu estudava, né? Mal iluminado, meio sujo, meio fedido, mas eu gostava de estudar, eu tinha meu cantinho. Isso acredito que tenha sido a página que virou, que me tirou, né, do lugar de onde eu vim para o lugar onde eu estou. É um mindset, que você nem sabia que era um mindset. Pois é, o estudo, né? Quando a sua mãe fala, estuda para ter futuro, filho. Então, era aquele momento, aquele estudo que eu acho que fez alguma diferença na minha vida. E quando a minha irmã conseguiu comprar esse apartamento, a gente saiu desse lugar ruim, né? E aconteceu uma outra coisa brilhante. Eu comecei a morar num condomínio. Era um condomínio simples, né? Mas até hoje eu tenho amigos de lá, a gente de vez em quando se encontra em alguns eventos, aniversário de um, aniversário do filho do outro. Que legal. A gente vira e mexe, ainda se encontra. Eu sou padrinho de casamento de um amigo lá nos predinhos onde a gente morava, na General Penha Brasil. Fui muito feliz naquele lugar, apesar de ser um lugar simples, né? A criança não precisa de dinheiro, ela precisa de atenção, ela precisa de outras crianças, ela precisa sobretudo de amor. E a gente tinha um grupo que se amava tanto que até hoje continua em contato, sabe? Então, é um grupo bem interessante, bem legal mesmo. Eu falo que é a minha negrada, né? Que eu, quando estou no meio deles lá, eu sou um dos poucos branquinhos. O pessoal me acolhe sempre muito bem, todas as vezes que a gente se encontra, com a família de um, com a família de outro. Antigamente não tinha esse negócio de cor, a gente estava tudo misturado, ninguém percebia o que era isso, criança não sabia o que era isso. Então, eu dormia na casa de um, viajava com o outro, independente da minha cor de pele. É óbvio. Né? Então, nunca tive isso. Aliás, a maior parte dos meus grandes amigos de infância são negros, então não tenho o menor problema em falar desse assunto. E fui muito feliz nesses predinhos, brincando com essas crianças, aprendendo com elas. Alguns deles entraram até no mercado de TI também, depois que eu entrei, né? Na época eu era o nerd, né? Tem um episódio do Natal onde o pessoal foi gritando na minha janela, peru de computador, porque eu não queria sair do computador nem para ir lá para fora, porque eu tinha ganhado um computador. Então estava empolgadíssimo, né, com o mercado. É que nem quando você ganha um tênis, né, que você é criança, você quer dormir com tênis, exatamente, né? Eu fiz isso. Exatamente. Eu ganhei, na época não foi nem um computador, foi uma impressora jato de tinta colorida. E aí eu não queria sair de perto, porque eu queria ficar ali imprimindo coisa, vendo coisa. Aí o pessoal ficou, pô, e aí, peru de computador, vai sair, não vai e tal, encheram o meu saco pra caramba. Até hoje tem essa piada nossa interna, mas hoje alguns deles já vieram trabalhar com TI também. Você vê como é a vida, como ela é uma troca, é uma inspiração para todo mundo. Claro. E logo depois que a gente mudou para esse predinho, o meu pai faleceu. Então, foi um baque, assim, eu me lembro bem. Eu estava na terceira série, se não me engano.
E foi um susto pra gente, falei, e agora, o que vai acontecer? Né? Como vai mexer isso na minha vida? Como vai ficar a minha cabeça? Não estava na terceira não, acho que eu já estava mais velho. Mas mexeu bastante mesmo, e fiquei oficialmente órfão, né? Então, e sua irmã cuidou de você? Minha irmã sempre cuidou de mim, ela foi uma heroína. Ela é minha terceira mãe, né? Que a primeira foi a biológica, a segunda foi a Maura que faleceu, a Selma me adotou, né? Minha tutora, quando eu tinha meus 14, 15 anos, ela conseguiu a tutela. Eu não conseguia abrir conta em banco, não conseguia fazer um monte de coisa, porque não tinha meu responsável legal, então ela realmente foi um anjo na minha vida. Devo muito a ela, foi alguém que sempre me incentivou a estudar, sempre me incentivou a ir trabalhar cedo, me ajudava a procurar emprego, incentivava os meus estudos, então me ajudou bastante. E você chegou onde chegou? Uma coisa que foi importante para mim também, já que eu não tinha meus pais e ficava muito sozinho, foi a igreja. Então, não estou aqui para pregar religião, mas foi super importante alguém que te ensinasse o certo e o errado, alguém que te desse os valores, né, que são fundamentais para a vida. Eu diria que a Bíblia, ela seria o manual do ser humano. É um livro complexo de se ler, porque ele é antigo, o ser humano tem uma história antiga. Mas ele é o manual do ser humano, aqueles princípios e valores pautados. Eu vou te falar que não é tão complexo. Tem alguns livros lá, um bocado de página. Tudo que você precisa tem ali. Tem ali, é verdade. Tem ali. Mas é um bom manual para a vida do ser humano. Tem outras religiões que têm princípios e valores parecidos também, e todos têm que ser respeitados, independente de ser cristianismo, Tua esposa árabe. É cristã, né? Minha esposa também é cristã. Que legal. Mas eu tenho grandes amigos que são da Umbanda, sou padrinho de casamento de um amigo que é da Umbanda. De qual igreja? A minha irmã é da Umbanda. A Ju? A Ju era da Assembleia de Deus. Legal. Eu me converti na Igreja Batista da Lapa. Ah, que bacana. Na Rua Dronsfield, e depois eu participei muito da Renascer Cachoeirinha, depois a gente vai andando por aí, depois né? a gente conversa sobre isso. Uns bola de neve, as coisas daí a gente vai bacana. passando. O papo hoje não é sobre igreja, mas ele é fundamental para que você, nos momentos que o bicho pega, que você se fecha com você mesmo, você precisa transcender. Você precisa acreditar que exista alguma coisa fora daqui, porque senão a vida não tem mais moral, não tem mais ética, não tem mais valor, porque se eu vou acreditar que se eu vou fechar o olho e acabar, então eu vou viver na esbórnia. Então acho que vale até uma pergunta que não estava muito programada. Como que é a tua fé, Lê? Eu sei que o papo aqui não é sobre religião, é profissional, de vida. E como que é a tua fé hoje? Eu acredito muito, muito mesmo em Deus, muito na palavra de Deus e muito pouco em muros, em microfones, em palco, em show, né? Então, em homens. Então, passei bastante tempo dentro de igreja, em algumas lideranças lá dentro, e vi que os homens são falhos. Claro. Aí chega em algum momento que você fala, prefiro ficar dentro de casa e ensinar minha filha a aprender a orar, a aprender a ler, porque independente do pastor, independente do padre, independente do bispo, da doutrina espírita, Umbanda, não sei todos os nomes, lá, Mãe de Santo. Eu não sei também. Também não sei qual é a liderança, né? Mas o rabino, se for judia, seja lá o que ela for escolher, a religião é sempre um tempo de meditação e de estudo. Eu acho esse tempo fundamental, independente da religião. Lê, eu te falei, né, que eu defino você, se fosse para te definir com uma palavra. Agora tem uma segunda palavra, acolhimento. É resiliência. E o que você me falou eu acho muito importante. A gente não existe vitimismo, né? Eu acho que existem escolhas, decisões que a gente toma na vida. E você soube escolher, soube ir por um caminho que te levasse ao estudo, a crescer na vida, não só profissional, mas como pessoal, espiritual. E, infelizmente a gente vai terminar, mas eu gostaria que você me falasse sobre algum sonho teu. Tomar uma cerveja. Tá bom, então depois daqui a gente vai tomar uma cerveja. Calma! Então, por conta desse sonho, ele vai falar sobre a empresa, corta compliance, diretor comercial, e entra, me fala como que a gente pronuncia, por favor. Nordlands. Nordlands. Que chique, né, gente? Essa é uma cerveja artesanal, essa é uma Pilsen. Ela é feita com um malte belga e um malte argentino.
Vamos fazer propaganda, gente. Isso. Nordlands. Eu posso ser a garota propaganda, olha que só, legal. tá vendo? Nordlands. Aonde fica a... Fica em Sertãozinho, interior de Ribeirão Preto. Por favor. Tem uma faça qualidade as de honras. água incrível. Tá? A qualidade do malte muito boa. É uma cervejaria super premiada. Eu Vai abrir em São Paulo? entrei há pouco tempo. E a gente tem alguns bares que estão distribuindo aqui. Que legal! E também pode comprar pelo Instagram que a gente entrega. Ó. O nosso e-commerce está sendo lançado aqui há alguns meses. Você viu que o cara é empreendedor, né? Total, nato, né? Eu- Então, enquanto a gente toma cerveja, Lê, e você quiser me falar um pouquinho como que é feita essa cerveja... Eu acredito que algumas coisas, Tamara, você falou sobre ser empreendedor, isso não é uma competição, né? Lógico Mas que não. a gente olha para a vida que você fala assim, puxa, tem gente que pode ser bom trabalhar no mundo corporativo. Sim. E quando você consegue ultrapassar a barreira e empreender, aí acho que o segundo passo é ter múltiplos negócios, Claro. para ter diferentes fontes de renda. Sim. E a partir de ter diferentes fontes de renda, depois o próximo passo é você investir no negócio dos outros, ser um investidor anjo, um mentor e coisas do tipo. Então, se você me perguntar onde eu quero chegar aí. Eu quero ter fontes de renda suficiente para manter um bom padrão de vida confortável para minha família, porque esse é o único sentido do dinheiro, conforto, Concordo. um bom conforto para minha família, sem eu ter que trabalhar. Né? Tanto. Eu posso trabalhar, Tá. mas não precisar trabalhar. Tá. Então, eu posso me aposentar a qualquer momento. Então, não cheguei Sim. nessa etapa hoje, mas esse seria aonde eu gostaria de chegar. E Vamos... isso passa pela Nordlands Saúde. Norland. Gente, eu vou experimentar. Eu faço cara feia se eu não gosto mesmo, tá? Vamos lá ver. Macia, macia, Pilsen. Não tem como. Gente, é boa. É boa de verdade. Macia, Ô, macia. Rafa, qual foi aquela frase que a gente conversou vindo pra cá, que você disse que você quer chegar nas pessoas através da imagem? Como é que é? Você... Quero alcançar pessoas através da Tá, então agora eu vou falar. E aí eu falei pro Rafa, não precisa cortar essas coisas não, viu? Porque equipe é equipe. Eu falo que ninguém é melhor que ninguém. Tá certo, é isso E aí. ele vai estar aqui logo, logo. Saúde, Enfim, Rafa. Saúde, Rafa. E eu quero, esse é um dos meus sonhos. Eu quero alcançar as pessoas através da fala. E você quer alcançar as pessoas através do quê? Do amor, do Ah. acolhimento. Gente, eu posso dar um abraço? Peraí, vem aqui, por favor. Ah, que delícia. Que bom. Pega uma sacolinha, por favor, que tem aqui, Lê, aqui embaixo. Aí, ó, essa daí. Essa eu trouxe pra sua esposa. Claro que você vai comer com ela, que é uma parceira minha, que eu também convidei pro podcast, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito por resiliência, batalha. Cara, que eu vou falar, essa merece. Vá conhecer, que é da torta de brigadeiro belga. Leva pra Ju. Vou Não levar. sei se ela gosta de doces. Ela gosta bastante. Que bom. E as crianças também. E por favor, quando você comer, eu vou pedir um favor. Olha que bonito. Você e a Ju puderem marcar o arroba da torta de brigadeiro, eu agradeço. Ó, é muito, muito, Não muito é? legal. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Tá vendo? Olha, gente, que graça. Aqui tá bom, Rafa? Tá bom? Então, quando vocês comerem, se puder, por arroba. Tá. Também, quando tomar cerveja, por favor. Claro, oba. Nordlands Cervejaria. E Lê, me fala duas coisinhas rápidas pra gente finalizar. Vou te falar, tá boa essa cerveja, viu? Tá boa. Gente, com uma porçãozinha Fresquinha, assim. fresquinha. É bom. Uma palavra que pra mim é muito importante. Legado. Qual é o legado que você quer deixar? Eu não vou falar agora profissional. Eu vou falar para os teus filhos, para a Liz e para o Léo. Porque para mim, quando você fala em legado, você fala sim do teu legado profissional, sem dúvida alguma, mas acima de tudo, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente pensa em deixar um legado para o filho, né? E quando eu falo legado, não é um legado material, nada disso. O que você quer deixar de legado para eles? Eu acho que a principal salvação psicológica para um ser humano é o amor. Então, eu gosto muito da frase do Renato Russo.
amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu também gosto muito da Bíblia, que diz amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acredito muito que o amor transforma. Deixa arrepiada. Eu tenho o costume de falar para meus amigos, né, para as pessoas que eu amo, seja homem ou mulher, cara, eu te amo, meu, saudade de você. Então, os homens às vezes não estão tão habituados, né, a utilizar as palavras para isso. Já que o teu legado é a fala, né, ensinem a falar, né, um eu te amo, né. Então, falava isso para o meu sogro, que faleceu, falo isso para o meu cunhado, falo isso para os meus amigos. Sim. É bastante importante que a gente ame essas pessoas também. Sim. Então, o amor ele transforma, o amor salva, independente de sua opção sexual, Também independente da acho. sua cor, independente da sua fé, independente de quem você quer que você seja, né? Também acho. Tem uma ONG que chama Da Pedra para a Rocha e ele diz numa camiseta: por amor o preço é outro. Então, eu gosto muito do amor como uma ferramenta, né, de vida. Né? Para tudo. Para tudo. Se eu falasse no mundo corporativo, o que eu gostaria de deixar, eu ia falar para as pessoas: estudem. 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 Que legal. Independente de homem ou mulher, a gente gostaria de ter mais mulheres, mas é difícil porque não tem um currículo. A gente gostaria de ter pessoas com deficiência, gostaríamos de ter negros do time, gostaria, mas precisa de formação. Sim. Preciso de pessoas que falem inglês, preciso de pessoas que sejam estudiosas ao ponto de aprender esse inglês. Como você fez, Lê, você não tinha tanto recurso. Concorda? Sim, concordo. E você foi atrás. Eu fui estudar numa biblioteca, chamava Narval Fontes da Fonseca. Ela ficava em Santana. Então eu pegava um livro, chama Grammar Focus in Use, é do Raymond Murphy. Recomendo para todo mundo que não tenha recurso pegar esse livro. Eu pegava folha de papel ao maço, fazia os exercícios dele e ele tinha resposta no final. Então ajudou bastante no começo. Depois eu alugava filme. Sou da época que não tinha legenda em inglês, então hoje está mais fácil. Eu colocava uma tarja e assistia o filme várias vezes, né? Filme legendado, mas com a tarja em cima da legenda para treinar a audição. Sim. Então depois, quando tive a oportunidade de pagar um curso de inglês, vendia doce lá no prédio onde eu morava com a minha irmã, aí eu conseguia praticar fala. Então, muito cedo eu consegui desenvolver o inglês, uma metodologia própria, um pouco diferente. Mas o que eu poderia dizer para as pessoas é: estudem. Estudem. Legal, Lê. Que depois... Vamos fazer o final brindando? Tá bom? Então vamos deixar aqui a Normlands. Ah, é muito chique, né? Adorei falar esse nome, Normlands. Normlands. Lê, Sim. obrigada. Por mim eu passaria mais umas 2 horas falando com você. Eu realmente admiro muito a tua história. Inteira, assim, desde você pequenininho até onde você está hoje. Aliás, tem uma novidade, né? Que só pode divulgar depois do dia 18 de maio, mas aí a gente divulga. Você vai virar CEO. De uma das divisões da companhia. Saúde. Saúde. E um brinde e felicidades. Obrigado. Não é boa, hein? Gostei. É boa. Você vai experimentar a Weiss. Boa, hein? Fazer com uma cerveja de trigo leve. Boa mesmo. A outra é mais pesada. Boa a Old mesmo. Ale. Boa mesmo. Old Ale. Aquela vermelha que você me deu, eu vou dar pro meu marido. Ela Ele vai gostar. Você pode pegar uma tâmara. E comer com a vermelha.